Então tá bom, iniciamos aqui rogando a Santíssima Virgem Maria, ao Santo Padre Pio de Pietrelcina, que peçam a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse podcast. Boa noite, senhores. JB, Boa noite, Lindex. Kodihak. Boa noite, Lindex. Vocês devem estar se perguntando por que eu chamei vocês aqui esta noite. Cara, como assim? Se perguntando, eu que armei essa porra? Como assim? Cara, vocês que me chamaram pra cá. Calma, gente, desculpa, era só uma piadinha. Bom, vamos lá. Senhoras e senhores, podemos dizer que zeramos a vida ou não? 2 vezes, pelo menos. Não tem como ser diferente. Cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu tô impressionado. Eu não imaginei que isso podia acontecer. Talvez não tão rápido, talvez mais pro futuro. Mas é isso aí. Bem-vindos ao Simulacro, o podcast onde nem tudo é realidade. Hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente conseguiu uma exclusiva com o professor Olavo de Carvalho. Não podemos dizer nem que foi uma entrevista, porque nós três estávamos tão nervosos que eu tô comparando o que aconteceu com 3 babuínos com o osso na mão batendo no chão enquanto conversavam com Michelangelo esculpindo Davi. Foi realmente inacreditável. E aí, Cody? Ficou emocionado? Cara, eu acho que foi um dos momentos mais importantes da minha vida de Doritos invertido de neon, cara. JB, o que você sentiu? Cara, quem ouviu a entrevista vai ver que eu travei nas perguntas que eu fiz. Eu não consegui. O cara tem uma aura toda que intimida, sabe? É bizarro. Foi complicado. Eu fiquei bem emocionado ali no começo e no fim. Realmente, vocês vão ver minha voz embargada em alguns momentos. Quem achar que a gente é um bando de imbecil por ficar emocionado por falar com um cara, vocês têm que lembrar que é o cara que provavelmente mudou a história de todo mundo. Então, hoje o simulacro vai ser um pouquinho diferente em respeito ao professor. A gente vai colocar a entrevista toda sem edição, na íntegra. Também vai sem edição pro canal do YouTube dele. Se você estiver assistindo a gente no canal do YouTube, procura a gente nos players. Também temos o nosso canal do YouTube, agora novidade do Simulacro. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, procura a gente no Twitter e no Anchor, no Spotify. Os links todos estão aí na descrição. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, procura a gente no YouTube, que também dá para ouvir o Simulacro pelo YouTube. É legal lembrar que essa entrevista é uma parceria entre o Simulacro Podcast com o canal do Kodihak. A gente conseguiu isso de forma conjunta, por isso nós estamos gravando todo mundo junto aqui. O Kodihak também vai divulgar nas mídias dele. E é isso, senhores. Fiquem então com 40 minutos de Olavo de Carvalho. Professor, eu gosto muito do trabalho do senhor. Eu queria dizer que é uma honra estar nesse momento falando com a mente brasileira mais importante viva. Então, desculpa se a gente parecer bajulador demais, mas todo mundo gosta do senhor desde a época do throat speaking que o senhor jogava real sobre o Obama. Tá bom. Já puxou o saco, agora vamos entrar. Tudo certo, professor? Como vai o senhor? Eu sou o Lindex. A gente conversou, pediu para ele conseguir essa exclusiva aqui com o senhor pra gente bater um papinho mesmo. Eu não sei nem dizer, não sei nem como começar aqui, de tão. A gente tá tão nervoso de estar tendo essa conversa. Poxa. Feliz pra Tem o que caramba. falar. A gente tem um podcast
que a nossa ideia é cultura pop, né? Abordar a cultura pop com um viés conservador. Porque tem muito conteúdo sendo produzido pelo pessoal da lacração, pelo pessoal de esquerda, e eles estão geralmente no topo, no topo das paradas, são os mais ouvidos. E a nossa ideia é ocupar espaço. É fazer o que esses caras fizeram nos últimos 60 anos ao contrário, entendeu? Então, a gente está tentando trazer grandes nomes para iniciar uma conversa. A gente já falou com o Bernardo Kister na semana anterior. Fizemos uma entrevista com ele, foi super divertido. O Bernardo é espetacular. Essa semana a gente falou com o Benê Barbosa, saiu hoje, inclusive, o podcast dele. A gente fez uma entrevista com ele, acabou de sair, lançamos faz 2 horas, que está no ar. E a gente está aqui, na verdade, para bajular primeiro, obviamente. A gente com certeza. Não vou conseguir fazer outra coisa além disso. E para conversar um pouquinho sobre tudo que o senhor conseguiu conquistar dentro do pensamento brasileiro hoje em dia, a diferença, né, que a gente vê na cultura do brasileiro da década de 90 para cá, tudo que começou ali com o seu trabalho, com todo o processo de mudança cultural que o senhor trouxe para o país. A gente a nossa ideia é tentar humanizar um pouco o senhor para o pessoal que te ataca como o guru da Virgínia, entender que o senhor não é uma pessoa de outro mundo, entendeu? A gente quer que as pessoas entendam que é uma pessoa comum que está aí fazendo o extraordinário, entendeu? Sim. É isso. Então, antes de qualquer coisa, já começamos aqui agradecendo enormemente sua presença. É espetacular estar conversando com o senhor. De verdade. Dou as suas ordens, vamos lá. Kodjak, quer fazer as honras? Por favor, professor. A primeira coisa que a gente queria saber é como foi que foi presenciar, né? Porque a gente acaba vendo nos nossos olhos, lendo os livros do senhor, vendo os documentários, acompanhando os canais que contam a história dos anos 90, 80 para cá, mas a principal curiosidade da gente era saber da sua voz como foi presenciar o brasileiro que estava naquele deserto de ideias dos anos 80, 90, que estava preso naquela bolha cultural ainda, vindo da esquerda, aquele marxismo cultural, aquela ideia do Antônio Gramsci que se enraizou na cabeça do cidadão. E como foi para o senhor, a gente já sabe como isso aconteceu e sabe que a sua obra foi importantíssima para isso, mas como foi para o senhor simplesmente participar desse processo e ver cada degrau da escada escalonando até desde o True Old Speak, aliás, da época da TV Gazeta, até o True Old Speak, até hoje, quando o senhor vê que tem cenas maravilhosas que devem ter chegado até o senhor, que pra gente, eu utilizo até nos meus vídeos, que é aquele senhorzinho do ônibus, o cobrador do ônibus lendo o mínimo. Em que eu presenciei, por exemplo, um amigo meu me contou uma história maravilhosa de um eletricista do apartamento do lado falando sobre Aristóteles, e eu já tive a oportunidade de ver um senhorzinho numa banca de jornal citando o senhor porque viu num vídeo antigo, provavelmente do True Old Speak, explicando a questão da realidade, da praxis da realidade, que como eles fazem aquela guerra de narrativa para fazer com que o homem moderno acredite que ele é plenamente dependente do Estado e o Estado tem que ser forte, toda aquela ideia da esquerda. É muito incrível a gente ver como é que isso aconteceu nos livros ou num texto, mas acho que ninguém é melhor do que o senhor para falar como foi que isso aconteceu, como foi que cada passo cada passo lento disso virou uma maratona hoje que desencadeou uma coisa maravilhosa no Brasil. Bom, o negócio do Olavo ter razão começou num banco de ônibus. Alguém o motorista circular acabou virando o slogan nacional, né? Então, isso já mostra a popularidade da coisa desde o início. Mas, note bem, tudo o que eu fiz e todo o resultado de tudo isso foi planejado. Nada disso foi coincidência, isso foi um plano maligno. Para poder com tudo, eu sei o que eu estava dizendo.
Então, agora acontece com o pessoal da esquerda e também muito carreirista de direita que chegou agora, eles não são capazes de imaginar o que é o trabalho da inteligência criativa. Eles não são capazes de imaginar. Isso está além da concepção deles. Então, eles têm que inventar uma explicação para esse fenômeno. Né? Eles viram o país inteiro mudar, né? Viram assim, o poder escorrer da mão deles, né? Como que magicamente eles não entendem, eles têm que inventar a explicação. As primeiras explicações que eles inventaram, então, assim, tentaram ver algum poder multinacional terrível, assim, pelas minhas costas, a CIA, o Mossad, os irmãos Rockefeller, né? A família Rothschild, qualquer coisa assim, né? Porque eles não imaginavam que o indivíduo sozinho pudesse desencadear esse efeito, porque eles só atuam coletivamente. Né? Eles são o coletivo e só sabem pensar coletivamente, e um repetiu o que o outro disse. Né? Isso é o que eles chamam de pensamento crítico, veja você. Então, eles ficam inventando coisas. Como aquelas primeiras explicações mitológicas não funcionaram, né? Daí decidiram fazer uma coisa mais modesta. Não, ele é o mago, astrólogo, guru do Bolsonaro, o Rasputin da família Bolsonaro. Né? Agora, acontece o seguinte, eu nunca vi a família Bolsonaro. Eu conversei com o Jair Bolsonaro 3 vezes. Né? Uma vez para cumprimentar pela vitória, outra vez ele que me ligou para cumprimentar para aniversário, e a terceira foi quando eu encontrei com ele na embaixada, no jantar, né? Tive a ocasião de conversar a sós com ele, nem por 1 minuto. Todo o meu contato com o Bolsonaro foi isso. E ele leu o meu livro e gostou. Agora, o pessoal me põe num plano como se eu fosse realmente o guru da família. Mas tudo isso é mitologia infantil, é fantasia infantil. Esse pessoal não cresce mais. Essa turma que está na esquerda brasileira, eles realmente não crescem. Se você pega os que eles chamam os intelectuais, dele, como Vladimir Safatli, Marlene Chauí, esses até regrediram. Então, você vê, essa coisa, inclusive, de ficar me carimbando de astrólogo, você vê, o Renato Janeiro Ribeiro, quando era ministro da Educação, ele era astrólogo amador e o segundo no comando do ministério, que era o Manhavita, é astrólogo profissional. Nunca chamou o cara de astrólogo. Você é filósofo. Esse cara não é filósofo, mas nem cagando, nem os dois. Mas ele é verdade. Não filósofo nada, tá certo? Isso aí, esse pessoal tá assim, eles estão numa decadência intelectual que é uma coisa assim de dar dó, da gente chorar. Eles não estão entendendo nada, ficam cada vez mais com raiva, ficam pedindo socorro para o exterior. Toda essa porcaria que está acontecendo na Amazônia foi assim, foi a esquerda nacional que foi pedir socorro à União Europeia. Aliás, a esquerda hoje trabalha para o grande capital internacional. É preciso ser muito burro para não perceber isso. Né? O que aconteceu? Na década de 60, veio o negócio da escola de Frankfurt, e o que eles inventaram ali foi o seguinte: inventaram a tal da dialética negativa. Né? Quer dizer, é a dialética que só tem negação, não é a dialética que não leva a uma afirmação. Veja a ideia. Né? Tudo, então, é só negação. Ora, se tudo é negação, você nunca tem que afirmar nada e você nunca é responsável por nada. Você não está defendendo nada. Você pode só atacar. E isso dá uma vantagem para eles, porque eles estão sempre na ativa, sempre no ataque. Né? E os outros é que tem que ficar na defesa. Bom, isso foi a primeira coisa que eu pensei, falei, não, eu não vou cair nessa. Eu não vou defender nada. Eu só vou atacar esse filho das putas. E foi isso que eu fiz. E deu certo. Né? Porque se você começa a se defender, a atacar valores, não, nós temos que defender a família, nós temos que defender o Ocidente, nós temos que defender o capitalismo, você está oferecendo apenas flanco para eles baterem. Exato. Você vê, tudo que eu escrevi, de vez em quando eu defendi alguma coisinha, mas só de passagem. Mas, em geral, a minha obra, tudo que eu escrevi sobre eles, não a obra inteira, mas tudo que eu escrevi sobre essa gente, é só negócio negativo. Eu só falo mal deles. Não estou defendendo porra nenhuma. Você diz, não, o Olavo é liberal. Não, o Olavo é conservador, também não. O Olavo é ocidentalista, também não. O Olavo é terraplanista, também não. Não estou defendendo porra nenhuma. O que eu disse, eu só vim para foder com tudo, é literal. É verdade. Essa frase é maravilhosa, professor. Nossa, excelente. Com quem que eu aprendi isso? Com esses filhos das putas da escola de Frankfurt. Excelente. Não defenderam nada, tá entendendo?
Eles só atacam. Ou seja, a escola de Frankfurt é a irresponsabilidade organizada. Eu não conheço pessoas mais desprezíveis do que esses filósofos, entre aspas, da escola de Frankfurt. Hoje mesmo eu estava escrevendo, você vê, Wilhelm Reich dizia que o mundo seria melhor quando os meninos parassem de rezar e começassem a tocar punheta. O que você acha? Mas que ideia maravilhosa! Você é um gênio, porra! Também, ele dizia o seguinte, ele dizia que o homossexualismo é um desvio burguês. No socialismo não haveria mais homossexuais. Veja! O cara tem merda na cabeça. É claro, esse morreu louco também, mas sempre foi louco. Né? Para que serve a obra do Wilhelm Reich? Não serve para absolutamente nada. É só ideia de jirico. Até ele mandou a filha dele para uma dessas comunidades de sexo livre. Então a filha não aguentou, voltou para casa, falou que era uma bosta. Então, você vê, esse Max Horkheimer escreveu aquele parágrafo que o pessoal não sabe ler, onde ele diz que se os meninos forem privados de carícias eróticas com as suas mães, eles serão lesados. Até o uso da razão vai ser prejudicado. Quer dizer, que são esses caras? São os idiotas. Talvez os maiores idiotas do século XX. E todo mundo leva a sério, por quê? A linguagem é complicada e o fato de não ter compromisso com nada, de poder só atacar tudo, coloca os caras numa posição praticamente inexpugnável. Eles não propõem nada. Então, eles são que nem o Lula, está entendendo? O Lula diz, não sabemos que tipo de socialismo queremos. E ótimo, então você pode fazer qualquer merda, tudo serve. E esse cara foi exatamente isso. Eu considero qualquer admirador da escola de Frankfurt um lesado. Olha, eu li essa coisa, comecei a ler isso quando eu tinha 17, 18 anos. No começo eu levei muito a sério. Né? O pré-fundador, o avô da escola de Frankfurt, Georg Lukács, ainda acho que é um homem de muito talento. Na parte literária, escreveu umas coisas interessantes. As análises que ele faz do Dostoiévski, a ligação que ele cria entre o Raskolnikov e o Napoleão, tudo isso é muito interessante. Mas é só aí, é um crítico literário apenas. Filósofo, esse sujeito não é de jeito nenhum. Nenhum deles é filósofo. Eles não têm ideia do que é uma filosofia. Se você estuda a formação, por exemplo, do Theodor Adorno, ele, desde o início da vida dele, ele só se interessou pela parte estética e por crítica social. É só isso que ele fazia. Questões filosóficas mesmo, ele nunca tratou de nenhuma. Depois arrumou, deu uma maquiadinha filosófica só para justificar o que já estava fazendo. Eles eram, todos eles eram gente de família rica. E no começo tinham se interessado um pouco pela tradição judaica, depois abandonaram, né, e viraram tudo marxista. Mas também se desiludiram com o marxismo, porque viram a merda que estava na União Soviética. E também porque o Stalin não os quis na União Soviética. Eles disseram, você quer fazer essa merda, vai fazer isso lá na Alemanha, na Inglaterra, aqui não. Então eles ficaram desiludidos com tudo e daí criaram a dialética negativa. Chegaram à conclusão, a filosofia deu o seguinte, tudo é uma bosta, menos nós. Como é que vai fazer um cara desse, pô? Faz total sentido. Agora, você vê o seguinte, essa ideia da dialética negativa, você mete isso na cabeça de um jovem de 16, 17 anos, então ele vai ajudar o pessoal da escola de Frankfurt a cumprir o programa que o Marx enunciou, mas não cumpriu, que é, assim, a crítica radical de tudo quanto existe. É uma delícia, né? Você é o crítico do universo, portanto, você está acima da realidade universal. Você pode condenar tudo e você não tem compromisso com nada. Veja, o marxismo, até uma certa fase, ele justificava o mal, a violência e tal, em nome de uma proposta de futuro. Então, a recompensa do sofrimento seria no futuro. Depois da escola de Frankfurt, não há recompensa imediata, meu filho. Você adere a eles, você já se torna o crítico do universo. E você já está livre de todas as obrigações e de todos os compromissos. Você você é o demônio em pessoa, você não é Deus, porque Deus não é crítico do universo. Né? Crítico é o acusador, é o diabo. Então você já virou o diabo, meu filho. O diabo não tem compromisso com nada, exceto com a mentira. É uma delícia. Os caras eles têm orgasmo com esse negócio. Todos esses garotos idiotas, eles não são socialistas, eles não querem o poder do Estado, eles não querem mudar a economia, eles só querem fazer isso, ser o crítico do universo, porra.
São só um bando de imbecis, né? Um bando de imbecis. E que acham assim, que tudo que eles fazem... Veja, na medida que eles viram críticos do universo, eles estão fora do universo, fora e acima do universo. Então, eles nunca são objeto de crítica e análise. Eles só analisam e criticam o tempo todo. E não assumem compromisso com coisa nenhuma. Tanto que toda meta aparentemente positiva pela qual eles lutam, como, por exemplo, queremos aqui direitos homossexuais, vamos lutar por isso. Dura 2 ou 3 anos, porque logo em seguida ele já inventa outra coisa. Né? É a pedofilia, agora já é o incesto, depois vai ser a bestialidade, né? Vai ser a necrofilia e assim por diante. Agora tem o ambientalismo, né? Tudo, qualquer coisa serve. E todos esses objetivos aparentemente positivos, eles são temporários. Porque só o que vale mesmo é o ataque. Atacar, nunca parar. Então, e o pessoal que fica defendendo ideais perante eles, o pessoal da direita, vamos defender a civilização do Ocidente, vamos defender o cristianismo. Está perdendo seu tempo, porra. Esses caras têm que ser desmascarados assim, no próprio terreno deles. Mostrar para eles o que eles estão fazendo. Falar, olha aqui, você é um discípulo do Wilhelm Reich, em vez de rezar, você toca punheta. É só isso que você faz, pô. É verdade. Eu, aos 17, 18 anos, eu achava uma maravilha o Wilhelm Reich. Hoje eu leio aqui e falo, como é que eu não percebi que o cara é completamente idiota? Ô, professor, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui, já que você falou da imbecilidade do jovem. Como nós dizemos aqui, o senhor chegou aqui quando tudo era mato. O senhor começou com podcast, com site, lá nos primórdios da internet, com o TroutSpeak e o Coffee. Queria saber de onde veio a ideia do senhor criar esses métodos para os alunos, do podcast em si, que era algo que não era muito difundido também na época. Quando eu comecei o meu trabalho, não tinha internet. Eu comecei com livros e com alguns artigos de jornal. Eu escrevia o Jornal da Tarde, que é um jornal importante em São Paulo, mas não tinha grande repercussão nacional. Eu comecei a escrever, na mídia diária, semanal, só a partir do ano 2000. Fui para o Globo, para o Globo e para a revista Época. Mas os meus livros já eram um sucesso. O meu livro, Nova Era Revolução Cultural, vendeu a primeira edição todinha no dia do lançamento. Daí fizemos outra em seguida. Né? O Imbecil Coletivo tinha uma edição atrás da outra. Era um sucesso extraordinário. Então, toda hora aparecia na mídia, né? Era entrevistado na Globo, na Record, no programa da Márcia Peltier, do Pedro Bial, todo mundo. Né? Então, quando eu fui fazer o negócio na internet, eu não apareci na internet. Entendeu? É esse palhaço do Pondé, que eu chamo de Pundeu. O Pundeu é que diz o seguinte: lá era um cara que queria participar da discussão coletiva, mas não podia. Então ele criou um blog, criou o vídeo na internet. Que estupidez, eu já estava participando muito antes dele. Comecei 17 anos antes dele. Né? Eu comecei em 93 e ele entrou lá em 2010. Né? Mas, evidentemente, vamos dizer, o tempo passa rapidamente e as pessoas... Não é que elas ignoram a história, elas ignoram a semana passada. Não sabem o que aconteceu na semana passada, já esqueceram. Né? Então, eu que observo tudo isso, essa coisa vai fazer 20 ou 30 anos, eu vejo a passagem do tempo e vejo a imbecilização do Brasil. Chegou a um ponto, vamos dizer, que já é um negócio de dimensão intergaláctica, tá entendendo? As pessoas falam coisas que elas não têm a menor ideia do que seja. Inventa, tudo fantasia infantil. Aí você vê essa coisa, você diz, o guru da família Bolsonaro é o Rasputin tropical. Que fantasia, meu Deus do céu. Por que eles não vêm ver o que eu estou fazendo? Eu só atuo através do meu curso, dos meus livros e dos meus vídeos. Só isso que eu faço. Eu não participo de reunião com político. Eu não faço conchavo com ninguém. Não articulo plano com ninguém. Se vier me articular plano, eu mando tomar no cu. Chegar aqui no senador, temos que fazer um plano, vai a merda. Né? Eu não tenho nada a ver com essa política. Nada, absolutamente nada. Mas os caras não imaginam que com esses meios tão modestos eu posso obter efeitos tão gigantescos. Então ele pensa que eu também tenho meios gigantescos. Né? Devo ter conexão com um partido, uma coisa. É tudo fantasia. Eles não sabem o que é um escritor, meu Deus do céu.
Eles não têm a menor ideia do poder dos escritores, não sabem o que é, porra. Agora, eu estudei um bocado de escritor. Você vê, quando morreu Dostoiévski, foi tanta gente no enterro dele, e o pessoal olhava e falava, quem é esse? É um apóstolo? É? E o Dostoiévski, que meios ele tinha? Ele não tinha nem internet, meu Deus do céu, só tinha os livros. Né? O Solzhenitsyn, você viu o que o Solzhenitsyn derrubou a maior ditadura da história? Com o quê? Ele só tinha os livros, porra. Mas isso é um escritor, os caras não sabem o que é isso. É isso que eu estou fazendo. Eles não entendem o que é. Eles Sua só obra é para frente, né? Como é? A sua obra não é para esta geração, né? Não, é para essa e para as próximas. É isso. Sim, é isso que eu quero lembrar. Atemporal. Lembrar o que foi o Globo, o pessoal vai estar lendo meus livros ainda, pô. Exato. Sim. Não existe, ninguém vai lembrar o que foi o PT, a turma vai estar lendo isso aí. Então, isso é normal, o escritor é assim. A gente ainda não lê Lima Barreto, não lê o Graciliano Ramos, não lê o Machado de Assis. Escritor é assim, meu filho. Escritor é feito para durar. Agora, o que os caras escrevem, o que eles dizem, dura 20 minutos. 20 minutos depois todo mundo já esqueceu. E eles entendem tudo nessa medida, nessa escala. A ideia de história cultural, de história das ideias, eles não sabem mais o que é. Eu estou falando não estou falando de qualquer um, estou falando de professores, de jornalistas. Quer dizer, é uma incultura monstruosa. E por isso que leva a sério esse negócio de escola de Frankfurt. Professor, uma das coisas interessantes que aconteceu aí recentemente foi o documentário do Josias, Jardins das Aflições, né? Que mostra muito ali da sua obra e mostra muito da sua intimidade também, né? É muito interessante logo no comecinho ali ver o senhor levantando, carregando sua espingarda, indo ali no quintal da sua casa para atirar. Como que foi sentir internamente você vendo tão exposto? As pessoas já conheciam a sua obra, o seu trabalho, como a sua linha de pensamento e o seu imaginário, mas a sua vida pessoal exposta dessa forma, ver tantas pessoas criticando de forma positiva e negativa o senhor mesmo, não como pessoa e não como a obra do Olavo de Carvalho. As únicas coisas que eu não mostro para ninguém são as minhas atividades sexuais e excretivas. Você não vai ver depois. Sensacional. Meu Deus. Mas eu estou falando aqui para a minha família, está falando para o público, eu sou exatamente a mesma pessoa. Quem pergunta para ela se não é assim. Pergunta para ela se tem diferença entre o Olavo privado e o Olavo público. Não tem nenhuma diferença. Eu estou falando para vocês aqui como estaria falando para a minha família, do meu modo. Sim. Isso é que falta no Brasil, bicho. As pessoas, assim, todo mundo cria uma persona, cria um... Você ouve esse pessoal político falando, é tudo impostado, é tudo posado, é tudo bonito. Né? Que coisa! Você ouve aí o Alexandre Fruta falando, meu Deus do céu, que gente mais ridícula, pô, né? Então, eu não tenho esse personagem, eu não sou ninguém, eu sou apenas o mesmo Zé Mané que eu sempre fui. Só que é o seguinte, eu sou o Zé Mané que tem QI 147, pô. Então... 147 não, 157, porque eu fiz o teste de inglês, daí tem que subir mais 10 pontos. Eu tenho inteligência, o cara não tem essa diferença. Mas assim, a questão como que eu posso dizer, como foi a sua recepção realmente a crítica? Teve um lado de orgulho pessoal, de ver os seus alunos literalmente caindo na porrada para defender a obra. Os alunos, o que eles estão fazendo é maravilhoso. Claro que nem todos têm o mesmo nível, tem os maiores e tem os menores. Sim. Eles são muitos, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Agora, embora tenha tido muitos alunos, eu acho que para fazer uma revolução cultural nesse país precisaria muito mais. Sim. Não é isso? E o pessoal é tudo muito novo. Então, eles têm cultura, mas ainda não têm muita experiência da vida, tá entendendo? Então, de vez em quando faz umas cagadas, mas é normal isso aí. Agora, quando veio o rapaz fazer o filme, né? Telefonei um homem, então, Josias Teófilo, quero fazer um filme. Eu falei, tô fodido, puta. Pensar esse negócio, vou aparecer no cinema nacional, vai ser uma merda. Mas o cara viu o filme, eu descobri que o Josias é um gênio.
Foi um sonho maravilhoso, pô. Nunca esperei uma coisa dessa. Né? O filme é lindo, pô. É lindo. E ele mostra exatamente, vamos dizer, a ligação entre a intimidade da minha vida e o meu pensamento público. É a mesma coisa. O modo como eu trato a minha família é como eu trato meus alunos, como eu trato todo mundo, como eu trato o Bolsonaro. Tá entendendo? Ou qualquer outro que venha falar comigo. Né? Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai, assim, meu pai era advogado criminal, então, mas ele, assim, quando ele ia pescar, ele levava os mendigos da cidade onde ele morava, os amigos dele, pô. Eu, desde pequeno, eu vi meu pai tratando todo mundo com respeito, todo mundo. Não fazer discriminação pela classe social. E eu falei, eu tenho que ser assim também, porque isso é o certo. Professor, o que eu queria saber é, assim, o senhor deve ter notado que, principalmente o pessoal mais jovem do Twitter, do Facebook, nos últimos anos, vem aderindo às suas ideias e colocando o senhor como um ícone pop. Então, além de, lógico, ser uma referência intelectual para todo o Brasil, o senhor tem virado o senhor tem virado alvo de. Não, desculpa, alvo não. O senhor tem sido brindado com muitos memes maravilhosos, como teve, por exemplo, as homenagens ao senhor no Vaporwave, no Twitter, né, em que todo mundo fazia homenagens com as suas frases mais icônicas. Eu lembro também há mais ou menos 1 ano e meio, 2, em que o senhor fez aquela frase genial de "minha licença de caça chegou, pau no cu dos ursos". Aquilo foi uma das coisas mais geniais que eu consegui presenciar de um escritor, de um ser humano. Então, como que o senhor se vê? Você sabe que eu me pau na caça de urso. Quem saiu bem foi o filho Pedro. Uhum. Fiquei uma semana em cima de uma árvore, com uma chuva desgraçada, esperando o então, como que o senhor consegue ver toda uma massa de brasileiros, até que não tem idade para ler a obra do senhor, para ter uma compreensão da profundidade de uma obra rica como Jardim, por exemplo, ou como a Nova Ordem e Revolução. Desculpa. Enfim, as obras do senhor, num aspecto em que agora o senhor é uma espécie de astro. O pessoal faz memes com o senhor, o pessoal pega um tweet seu respondendo algum desses bunda moles da isentosfera e coloca como um quadro, como uma frase. Como que eu... tudo isso, né? Eu fico muito contente com isso. O pessoal está curtindo, está se divertindo, pelo menos está dando umas boas risadas, pô. Né? Mas essa vida é muito triste. Se puder ajudar as pessoas a dar risada, é uma boa coisa, não é? O senhor acha que esse tipo de atitude ajuda a fomentar a sua obra? Porque o menino vai rir ali um pouquinho do seu meme, aí fica curioso, vai procurar o mínimo e aí os horizontes dele se expandem de uma maneira incrível, que ele passa a perceber a realidade, ele começa a conhecer a praxis, né? Por conta de um meme. Eu espero que sim, porque, veja, a educação é a minha vida, é a finalidade da minha vida. É assim que eu entendo a filosofia. Quando eu li o livro, um livro clássico do Júlio Stenzel, que se chama Platão Educador. Depois que eu li esse livro, eu falei, pô, é isso que a filosofia é educação, é essencialmente educação. Quer dizer, a filosofia não se destina a criar doutrinas, mas a criar pessoas, a criar filósofos. E era isso que eu queria. Quer dizer, eu falei, eu quero criar uma fábrica de gênios. Claro que nem todo mundo vai ser gênio, mas vai aparecer muita gente de muito talento e muitos gênios também vão aparecer. Esse era o meu sonho e eu estou realizando, meu Deus do céu. Tinha o Alfred de Vigny que dizia que uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Eu fiz isso. Eu vivi uma grande vida. Eu estou muito feliz. Eu estou muito satisfeito. O que eu sonhava fazer, eu estou fazendo. Não completei, mas estou fazendo. E está dando certo, porra. Está aparecendo talento para tudo quanto é lado, que estão dando uma surra nessa putada acadêmica e jornalística. Você pega os meus alunos, compara com os professores da USP. Meus alunos, a não ser aqueles que são também alunos da USP e meus alunos. Porra, dá uma surra nos caras. Você põe a Marilena Chauí, eu falei, me safado para discutir com o aluno meu, eles se ferram, né? Professor, e os planos pro futuro? Porque eu acredito que virão mais filmes na sua homenagem. Teve agora o relançamento do Jardim das Aflições, que com o filme tomou
uma outra proporção? Como que o senhor está enxergando isso? Como que você vê o Brasil nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, depois da influência da sua obra e do verdadeiro tsunami que o senhor causou? Olha, é o seguinte, eu só tinha o objetivo, como eu disse, criar um bando de gênios e botá-lo na praça e restaurar a cultura superior no Brasil. E isso eu estou fazendo, e está dando certo. Pô, ninguém pode dizer que não. É por isso mesmo que essa putada toda está desesperada. Eles não sabem o que é inteligência, eles não sabem o que é talento, não sabem nada disso. De repente, eles veem isso acontecendo, eles estão desesperados, estão achando que, não, isso aí deve ser uma grande força internacional, deve ser o Mossad, deve ser sei lá, a família Rothschild, algum poder, mas eles querem explicar o resultado espiritual por um poder material, o que é uma imbecilidade, né? Então, agora, daqui para dentro, planos para o Brasil eu não tenho, não sei o que vai dar no Brasil, né? Veja, eu já estou fora do Brasil há 15 anos. Uhum. Isso quer dizer o seguinte, eu acompanho as coisas que estão acontecendo, mas eu tenho uma limitação. Muito do que eu escrevi foi baseado na experiência que eu tive com o pessoal da esquerda, tá certo? E com o que eu absorvi da cultura brasileira. À medida que vai passando o tempo, essas análises preditivas vão se tornando mais difíceis para mim. Sim. Então, só o que eu quero fazer, meu único plano de vida agora é o seguinte, pegar os meus cursos que foram transcritos e transformá-los em livros. O máximo que eu puder. Não vai dar muito porque é o seguinte, eu tenho só do curso online, eu tenho 450 aulas gravadas. Uhum. Cada uma dá 20 páginas de transcrição. Então, isso aí já é uma montanha de livro. Tem mais os cursos avulsos, tem um monte de coisa que eu escrevi que não terminei. Então, eu tenho que produzir muita coisa. Eu não vou conseguir produzir sozinho, tem gente aqui me ajudando, os alunos, às vezes, de vez em quando, vêm aqui me ajudar, senão eu não conseguiria. Meu único plano é esse, né? Agora, na política brasileira, é o seguinte, eu já fiz o que podia. Né? Daqui para dentro, eles têm que se virar, pô, né? Agora, se o pessoal não faz o mínimo indispensável, como, por exemplo, não adianta nada você eleger um presidente da República se você não tem um jornal para apoiar, não tem um canal de TV para apoiar, e o apoio dele está só na internet. Não é possível isso. Então, cadê esses empresários, esses bosta desses empresários brasileiros? Porque não compra um jornal, não monta um canal de televisão, tem que agir, meu Deus do céu. O coitado do presidente tem que pedir, pelo amor de Deus, para darem 5 minutos para ele dar uma entrevista. O que é isso? Você elege o cara e não dá o respaldo para ele. Então, você quer matar ele, né? E eu acho que isso está muito errado. O pessoal tem que agir para dar mais respaldo para ele. Isso que está acontecendo agora, de que a União Europeia, as ONGs, etc., todo mundo cair de pau nele, muito antes dele ser eleito, disse que isso ia acontecer. E que tinha que se preparar para isso. Agora, como é que você vai preparar seus políticos que apoiam tudo Alexandre Fruta? Não dá, pô. Botar o Alexandre. Você está louco? Precisamos de gente mais qualificada, gente mais séria. Tem os 2 ou 3 lá, não nego. Tem os 2 ou 3 pessoas de talento. Mas, em geral, olha, tem um deputado aqui, que ele veio aqui, ele ficava mostrando o contra-cheque dele. Olha, agora eu estou por cima. O que é? Elegeram esse cara? Tinha que jogar ele na privada, pô, e deixar descarga. Em vez disso, botar ele no Congresso Nacional. Quer dizer, você vê, a esquerda é maligna. E a direita não é. A direita quer um negócio bom. Mas acontece que, em matéria de indivíduos, tem mais filha da puta na direita do que na esquerda. Eu digo por experiência. Sim. Eu conheci muita gente séria, boa na esquerda. Sobretudo, vamos dizer, a solidariedade que eles tinham uns com os outros. Eu observei isso na esquerda. No tempo que eu estava ali na esquerda, agora, se eu ficasse na merda, não tinha onde morar, no dia seguinte aparecia 20 casas abertas para mim. Eu sou da esquerda, era assim. Mas da direita não é. Um só quer foder com a vida do outro. E subir na vida em cima do cadáver do vizinho. Então é muito egoísmo. O pessoal da direita é muito egoísta e tem que aprender que não é assim. E os caras são assim e ainda vêm com argumentos cristãos, e se fazendo de cristão. Então, porra! Brincadeira isso. É bastante. Tá, e, professor, eu queria te perguntar como o senhor está enxergando essa influência globalista do Macron falando do caso da Amazônia, ele até propondo discutir o assunto na reunião que terá amanhã do G7 e tudo mais, querendo atropelar a soberania nacional. Eu sabia que isso ia acontecer. E como que aconteceu tão rápido, né? Como isso fake news espalhou dessa forma, né? Como é?
como que a fake news sobre a queimada da Amazônia espalhou tão rápido, né? O quanto o senhor acha que tem influência dos globalistas para isso acontecer? Muito simples. A esquerda é uma entidade internacionalmente organizada. É a mesma esquerda que tem na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia e aqui. Eles têm uma rede. E a comunicação é imediata. Eu afirmo para você, a classe jornalística brasileira quase inteira trabalha para o Foro de São Paulo. E ela tem respaldo internacional. E quem a apoia? Os grandes grupos globalistas. Você veja, quando veio o negócio da escola de Frankfurt, essa é uma sutileza. Quando veio o negócio da escola de Frankfurt, com a história da dialética negativa e toda essa ideologia que acabou dominando as universidades, o pessoal, vamos dizer, as grandes fortunas, megafortunas, acharam isso uma maravilha. Por quê? Eles viram que a economia socialista é inviável. Ludwig von Mises já havia provado isso em 1923. Não dá para fazer economia socialista. Então, agora, a esquerda vai explorar apenas conflitos humanos, jogar um contra o outro, fazer fofoca, fazer intriga. Ora, nós podemos industrializar essa porra e ganhar dinheiro com isso. Isso nunca vai... Quando que a escola de Frankfurt vai fazer algum mal para o capitalismo? Nunca! Né? Ela vai transformar no inferno a vida de quem vive dentro do capitalismo. Mas quanto mais infernal o capitalismo for, mais poderosos os capitalistas serão. E é por isso que você vê Rothschild, Rockefeller, George Soros, todo mundo dando dinheiro para a esquerda, porra. Eles sabem o que estão fazendo. A esquerda trabalha para eles. Quer dizer que o capitalismo selvagem é a única via de ação que a esquerda tem. E agora o que eles estão? Estão a favor das megafortunas contra o povo brasileiro. Né? Perfeito. Professor, acho que a gente podia finalizar com uma das perguntas que eu sempre quis fazer para o senhor, como aluno, como fã, e acompanhar o trabalho do senhor durante esses anos. Como que o senhor se vê depois dessa furada de pneu, por assim dizer, que o senhor deu no Foro de São Paulo? Porque antes, a gente tem que lembrar que algumas décadas atrás, talvez aí uns 15 anos, eles até diziam que o foro não existia, muito embora no site do próprio PT você tinha diretrizes do foro, você tinha gente denunciando, mas eles desmentiam na cara dura, e eu acredito que o senhor foi provavelmente o maior responsável pela divulgação disso e fazer com que eles passassem a vergonha de admitir que de fato eles mentiram. E agora, não vou falar que eles estão enfraquecidos, muito, muito pelo contrário, esse pessoal tem recursos que são gigantescos, mas eles agora estão expostos e os créditos são todos do senhor. Como que você vê esse estrago que o senhor fez? Os intelectuais perderam, definitivamente. E isso era o que eu podia fazer. Agora, tirar eles dos cargos que eles estão ocupando, eu não posso fazer. Né? Uhum. Isso aí é a concorrência política mesmo, tá entendendo? Isso aí precisa muita gente trabalhando, né? Agora, eu fico muito satisfeito de ver o resultado que eu obtive. E eu sabia que ia obter. Por quê? Você vê todos aqueles sujeitos dos quais eu escrevi no livro Imbecil Coletivo, todos eles foram para o lixo. Todos foram esquecidos. Entendeu? Os nomes deles, a pessoa não lembra mais. Né? Quer dizer, quem hoje lê o Leandro Conde? Ninguém. Acabou o Leandro Conde. Quem lê? Gilberto Felisberto de Vasconcelos. Ninguém lê. Eram os ídolos da esquerda naquele tempo, no ano de 95, quando eu lancei o livro. Todos eles acabaram e eu continuo. Eu pensei assim, eu vou durar mais do que vocês e quem durar mais, vence. É verdade. Se estão só fazendo merda, a merda será esquecida. Mas, aqui, eu escrevo bem, eu escrevo gostoso, as minhas coisas são divertidas, todo mundo gosta. Mesmo quando é assunto difícil, o pessoal se interessa, porque vê que não é falso, que vê que não é artificial, vê que não é posado, vê que é uma coisa verdadeira falada do coração. E pronto, isso faz sucesso. Perfeito. Professor, para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. A gente viu recentemente o que está acontecendo na Argentina, indiferente a haverem, sim, de fato, suspeitas de fraude, como aconteceu no Brasil com o caso das urnas eletrônicas durante muito tempo,
mas o senhor acredita que a Argentina poderia ter tido um destino diferente se houvesse lá, de fato, um pensador, um influenciador como o senhor foi? Não, infelizmente não teve. Inclusive, o pessoal da direita, mesmo aqui nos Estados Unidos, o que eles fazem é o seguinte: a defesa dos valores tradicionais. É a defesa do capitalismo, é a defesa do cristianismo, é a defesa da família. Isso não funciona, porra. Por quê? Porque os caras do lado de lá são totalmente falsos. Eles não têm nada a defender, eles só querem atacar. Quando eles levantam uma bandeira, é falso. E no dia seguinte eles trocam de bandeira. Você vê, eles não fazem, aqui nós queremos proteger os gays. Então por que vocês se aliam com esses muçulmanos que jogam os gays de cima do prédio? Vocês são falsos, é tudo mentira o que você está falando. Vocês só querem atacar, vocês só querem destruir. Vocês querem ser o demônio, o acusador do universo. Porque daí vocês ficam acima de críticas. Entendeu? Vocês só atacam, nunca são atacados. É isso que vocês querem. O que prova que vocês nunca cresceram, que são umas crianças malvadinhas. Tá certo? E é isso que a gente tem que demonstrar, tem que desmoralizar os caras. Isso não é uma luta ideológica. Isso é luta psicológica. Sendo sincero com o senhor, eu conheço a obra do senhor há muito tempo. O senhor praticamente mudou o destino da minha família, porque eu consegui levar desculpa até, agora eu fiquei nervoso. Eu consegui tornar valores na minha família que estavam perdidos há gerações, orgulho de ser certas coisas que a minha família já não via mais, ampliar a visão dos meus pais. Eu acho que tudo isso por conta do senhor. Quando um filho consegue ir para o seu pai e ensinar ele a realidade, ensinar que ele de fato tem que ter amor pelo país dele, que isso que ele fazia, que esse comportamento que ele tinha foi induzido através de toda uma escola de pensamento, através de toda uma engenharia social, e você liberta as pessoas dessas amarras, e você consegue conversar com um homem que tornou tudo isso possível, é impossível que você não tenha tremedeira ou abalos estomacais. É verdade. Tô tremendo desde quando começou. Fazer que as pessoas tomem posse da sua inteligência, que é uma grande arma. Isso é o sonho da minha vida. E estou realizando, meu Deus do céu. Agora, meu filho, quando era pequeno, dizia: ninguém me dete. Agora ninguém me dete. É verdade. Professor, a gente quer agradecer demais. Realmente, foi uma honra ter conversado com o senhor. Esperamos realmente que tenhamos uma segunda oportunidade para bater mais um papo. A gente já está indo para quase 1 hora de gravação. Vamos liberar o tempo do senhor para a gente realmente conseguir. Pois não? As ordens, quando quiserem. Tá certo. Então, professor, muito obrigado mais uma vez por tudo. É inacreditável isso que está acontecendo. Cara, surreal. Estou sonhando. Obrigado, eu. Fica com Deus, Marcos. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Então, em frente, gente.